Olá, pessoal! Olá, gente boa! Eu sou o professor Antônio Marcos e hoje nós vamos aqui no nosso canal App Física falar de uma coisa essencial. Não adianta a gente ser o rei do cálculo, Deus da forma, do cara que entende da física por apenas um segmento. Uma das coisas mais essenciais no estudo da física é você ter compreensão conceitual. E a gente vai abrir esse bloco com um sistema chamado App Conceitos. Vamos para o nosso App Conceito do dia? Vamos lá? Uma das coisas mais fundamentais e muito fundamentais no vestibular, além da física, é o estudo da mecânica, especificamente o estudo da dinâmica. Então, como é que a gente vai analisar a dinâmica em si? Olha, antes da dinâmica, a gente estuda um trechinho da movimentação sistemática da mecânica, chamado de cinemática. A cinemática estuda e classifica os movimentos, movimento retilíneo, seja ele retilíneo uniforme ou retilíneo uniformemente variado, movimentos circulares, trajetórias curvas, dentre outros. A dinâmica, ela estuda esses mesmos movimentos, mas com pauta na causa, a origem do movimento. O causador do movimento é essencial. Então, a dinâmica é a parte da física que estuda a causa essencial do movimento. E essa causa se chama força. A força nada mais é que o agente físico que produz efeito dinâmico nas coisas. Marcos, o que é produzir um efeito dinâmico? Acelerar um corpo, frear um corpo, mudar a trajetória de um corpo, né? Mudar a trajetória de um sistema. Por exemplo, se você disser assim, olha, tem um jogo de futebol, tem um jogador, ele vai chutar uma bola. Ao chutar a bola, ele aplica uma força com as pernas nessa bola e essa bola acelera. O goleiro defende essa bola, então ele desacelerou a bola, também produzindo outro efeito dinâmico com a força aplicada pelas suas mãos. Mas vamos pensar numa mesma condição em situações distintas. Tem um jogo de futebol, o jogador vai bater uma falta, ele chuta a bola aplicando uma força, acelera essa bola. O goleiro percebe que não vai conseguir alcançar facilmente, então ele espalma a bola para o lado. Quando ele espalma para o lado, ele desvia a sua trajetória. Desviar a trajetória da bola também é um efeito dinâmico. Existem outros efeitos? Existem, como deformar um corpo, esticar uma mola, amassar uma lata, ou fragmentar um corpo, partir uma telha, partir um vidro, ou até mesmo rasgar uma simples folha de papel. Você tem aplicação de força e isso produz o efeito dinâmico, que é fragmentar essa folha em duas ou mais partes. Então, Marcos, efeito dinâmico é o efeito produzido por uma força, por isso nós dizemos que ela é o agente físico que produz esse efeito. Só que um cidadão chamado Isaac Newton, ele fez um estudo muito amplo das forças, e a nossa física conceitual de hoje vai trabalhar a primeira de suas leis com base nesse elemento. Até porque, para a gente entender como a força atua, é interessante pensar quando a força não está presente. E quando o conjunto de forças que nós chamamos de força resultante é zero, o que acontece? Esse foi o primeiro estudo de Newton. Newton dizia, na sua primeira lei, conhecida como lei da inércia, que se a força resultante de um sistema é nula, se a força resultante de um sistema é zero, ou o sistema permanece em pleno repouso, ou ele se mantém em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, se eu mantenho uma mesma condição num sistema, esse sistema está em equilíbrio. E isso só acontece quando a força resultante é zero. Assim dizia Newton na sua lei da inércia, certo? É condição de inércia? É. Então é uma condição de equilíbrio. Se é uma condição de equilíbrio, ou o corpo está parado, ou ele segue em movimento retilíneo uniforme. Aí você pensa, Marcos, mas o que é a inércia? Calma, antes da gente definir estruturalmente o que é inércia, eu quero que a gente pense nessa outra palavrinha, equilíbrio. Se a força resultante é zero, você produz equilíbrio. Não esqueça de uma coisa, gente. Equilíbrio é manter-se na mesma condição. Você estar equilibrado fisicamente é se manter numa mesma condição. Então, existem dois tipos de condição. Ou sua velocidade é zero, repouso absoluto,
ou sua velocidade é constante, ela não aumenta, não diminui, se mantém a mesma. São duas relações de equilíbrio. Manter-se em equilíbrio é manter-se na mesma condição. E isso você só obtém quando a força resultante do sistema é zero. Ou seja, força resultante zero é um equilíbrio, esse equilíbrio pode manter o corpo em repouso, parado, é uma condição permanente, e esse equilíbrio vai ter nome. Ele é chamado de equilíbrio estático. Se o corpo mantiver velocidade constante, não aumenta, não diminui, não há influências de outras forças, ele está ali sempre mantendo sua velocidade, nós chamamos isso de equilíbrio dinâmico. Essas duas condições são condições muito específicas em que a força resultante é zero. Mas tudo isso se deve à inércia. E o que é inércia? Inércia é justamente a tendência que um corpo possui de se manter na mesma velocidade. Veja só, eu estou sentado aqui conversando com você. Nesse momento, por inércia, eu tendo a permanecer na mesma condição. Se eu estou parado, sentadinho na minha cadeira, por inércia, eu tendo a permanecer parado. Eu só sairei daqui se ao meu corpo for aplicada uma força diferente de zero. Por exemplo, eu aplico força nas minhas pernas e me desloco da cadeira. Poxa, mas Marcos, tem uma tendência assim de inércia, assim, manter velocidade constante? Bom, vou lhe dar dois exemplos de manutenção de velocidade constante. Quando alguns objetos vagam pelo espaço sideral, a força resultante sobre o corpo daquele objeto é nula e ele tende a se manter com velocidade constante quando ele está vagando pelo espaço sem a influência direta de um planeta ou de outros astros. Uma outra condição, a condição mais simples. Se imagine dentro de um ônibus. O ônibus está a 80 km por hora. Então, de repente, o ônibus freia bruscamente. Qual é a tendência do seu corpo? Prosseguir para frente, tendendo a se manter com 80 km por hora, ou seja, tendendo a se manter com a mesma velocidade devido à inércia. É por isso que às vezes você vê pessoas caindo do ônibus, é por isso que você vê às vezes alguém batendo o corpo na cadeira da frente. E é por isso que você deve, por exemplo, utilizar cintos de segurança. O que justifica o uso de cintos de segurança é a inércia, a tendência que os corpos possuem de se manter com a mesma velocidade. Então, se você estiver com cinto de segurança, um veículo colidir ou frear bruscamente, você não corre o risco do seu corpo atingir a parte frontal do veículo, né? Nem relativamente de forma pouco intensa, nem agressivamente. Então, você com cinto de segurança, você mantém o seu corpo a salvo, não porque ele contém impactos, mas sim porque ele contém a inércia, que é a sua tendência natural de prosseguir com a mesma velocidade. Às vezes, em algumas condições, algumas pessoas estão dentro de um veículo, dentro de um ônibus, pode ser, e aí o ônibus faz uma curva, o seu corpo tende a ir para o lado, né? Algumas pessoas delegam essa ideia, uma pressuposta força centrífuga. Vale lembrar, aí é uma boa dica para você não esquecer, a força centrífuga, ela é imaginária, não é uma força real, é apenas a sensação de que algo lhe empurra para fora. Mas, em verdade, o que faz o seu corpo ir para o lado quando o veículo faz a curva é a inércia, porque você tinha uma linha reta com uma certa velocidade e você tende a permanecer com a mesma velocidade na mesma linha reta. Quando a curva é feita, o seu corpo tende a prosseguir naquele mesmo sentido e com a mesma velocidade devido à inércia. Não esquece disso não. A inércia é a tendência natural de prosseguir com a mesma velocidade e é ela quem justifica, por exemplo, o uso do cinto de segurança. Olha só nesse crash test que você vai perceber rapidamente que os bonecos que estão ali dentro, simulando essa condição de batida, eles tendem a projetar seus corpos para frente porque tendem a seguir com a mesma velocidade. O uso de cinto de segurança, o uso de cinto de segurança e também a aplicação de airbags no veículo mantém a sua condição de segurança intacta, claro, devido ao fato de que eles são protegidos por esse material contendo a inércia do veículo, a inércia do sistema físico desse veículo. Tá legal, gente boa? Eu espero que esse conceito ele não saia da sua cabeça, porque naturalmente quando nós temos concepções vinculadas, bem vinculadas a uma determinada narrativa,
nós tendemos a cometer mais acertos do que erros. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.